observaram, né, se vocês entraram na plataforma, né, a estatística e probabilidade 2 é uma continuação da nossa estatística e probabilidade 1, né. Então, só para a gente ter mais ou menos uma revisão, né, na estatística e probabilidade 1 a gente viu toda a questão lá de moda, média, mediana, desvio padrão, e a gente acabou com a parte da probabilidade lá, se vocês lembram bem certinho. E a estatística 2, ela é voltada totalmente à parte de probabilidade. Então, a gente vai fazer alguns cálculos, vão ver assim, que são bem parecidos, mas desenvolvendo agora a questão da probabilidade. Então, de certa forma, ela acaba sendo mais difícil por isso, né? Muitos de vocês lá, né, acabaram se batendo já em probabilidade, e agora é um aperfeiçoamento daquilo. Então, o que a gente acaba vendo agora em estatística 2? Toda a questão da média, de novo, que ela vem ser chamada de esperança matemática, desvio padrão, desvio variância e distribuição de probabilidade, que é o que eu vou começar hoje com vocês, né, que é a parte lá de variáveis aleatórias. E daí, se vocês observarem também, em estatística 2, né, as duas últimas unidades, ela não se encontra no livro didático de vocês. Na verdade, em nenhum quase livro didático ela acaba se encontrando, né? Mas ela faz parte do currículo de vocês, ela é importante para vocês, então por isso que a gente acaba cobrando, né? Então, para satisfazer isso, eu acabei montando um material de apoio e vocês vão sentir mais dificuldade, isso é com certeza, né? E daí vão participando do fórum, que vocês estão em silêncio por enquanto, né? Tanto eu quanto a Júlia lá estão observando isso, que vocês pouco aparecem lá. E vão olhando os materiais, vão olhando os vídeos e participem da webconferência de vocês aí. Então, a partir de agora, damos início aí à nossa web. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vão perguntando, que eu vou ajudar vocês aqui. Aproveitem que na web é muito mais fácil de esclarecer a dúvida de vocês e é muito mais fácil também de vocês aprenderem. Então, que façam dessa web bem produtiva, certo? Então, vamos lá. Primeiro bato com esse negócio. Então lá, né? A primeira unidade que a gente tem, ela fala de variáveis aleatórias. Então, as variáveis aleatórias é como se ela fosse uma continuação lá da estatística 1, né? Da parte de probabilidade. Então lá eu ensinei vocês como que a gente via a probabilidade, o que era uma probabilidade, todas as questões aí, né? Agora a gente vai ver a parte de como montar uma distribuição de probabilidade. Basicamente é isso. Sabendo a probabilidade. Então lá, né? O que vem ser a função de probabilidade? Então, no cálculo, né, da função de probabilidade, ela vai se dar em 3 etapas. A primeira etapa, vocês vão ter que identificar os possíveis valores de x. O que vem a ser o x? O x é a nossa variável aleatória. Então, eu já vou enfatizando bem ali o que vem ser o x nesses casos, né? Primeiro passo, vocês vão identificar o que é ele. Ele é o importante ali, né? Depois, vão ter que identificar as probabilidades respectivas a esse x, né? E, por fim, montar a tabelinha lá e somar todas as probabilidades. Lembrando, lá na estatística 1, né? Lembra que eu já falei para vocês? A soma de todas as probabilidades é 1. Então, a nossa tabelinha, que quando a gente for montar, necessariamente a soma das probabilidades ela vai ter que dar 1. Então, sempre lembrem disso na hora que vocês forem montar lá. Se não der 1, é porque alguma coisa errada tem. Já fiquem avisados. Então, por exemplo, nós temos ali, né, o lançamento de 2 moedas. Esse é o nosso espaço amostral, lembra? O E lá? Lembrando lá de estatística 1, visão rápida. O E era o nosso espaço amostral. E o X, ele vem ser o número de caras obtidas nas 2 moedas. Então, primeiro eu vou montar o espaço amostral para vocês, só para a gente relembrar lá. Se eu lanço uma moeda, vou colocar o E aqui, né? Se eu lanço uma moeda, lembram? Pode ser uma moeda, vai sair cara ou coroa. Se eu lançar 2 moedas, então o que pode acontecer? Pode sair cara, concordam? Podem sair cara, coroa, vai a coroa. Pode sair coroa, cara, ou pode sair coroa, coroa. Certo? Esse é o nosso espaço amostral. Isso que vocês faziam lá em estatística 1. Até aqui, nenhuma novidade.
certo? O que vai ser a novidade agora? A novidade vai ser a nossa distribuição, vai ser achar esse x. O que vem ser o x? O x é o número de caras obtidos em cada moeda. Então, se vocês concordarem comigo, pode existir nenhuma cara, nesse caso aqui, ó, nenhuma, então 0. O x ele pode ser uma cara, tá vendo? Ou o x pode ser 2 caras. Então, o x é a variável aleatória. Então, lá quando eu for montar minha tabelinha, vai existir o x e o meu p de x. Minha função de probabilidade aqui, certo? O x eu vou colocar 0, 1 e 2. E a nossa somatória. Lembra que eu falei dos passos lá? Então, só relembrando aqui. 0, 1 e 2 é o número de caras que pode ser obtido. Então, por isso que eu coloquei. O P de x é a probabilidade disso acontecer. Então, por exemplo, qual é a probabilidade de não sair nenhuma cara? De não sair nenhuma. É 1 em 4. Concordam? Então, isso que eu vou colocar lá. 1 em 4. De sair uma cara. Aconteceu aqui e aconteceu aqui. Tá vendo? É 2 em 4. A probabilidade de acontecer 2 caras. Só existe essa daqui. Então, é 1 em 4. Somando aqui, né? 2, 3, 4. 4 em 4 que vai dar 1. A soma das probabilidades é exatamente 1. Lembra que eu acabei de falar para vocês. Certo? Então, ó, basicamente é isso que vocês vão fazer por enquanto. Montar essa distribuição de probabilidade. Tá? Eu aconselho vocês a sempre montar o espaço amostral, caso tenha dúvida. Vocês viram que com o espaço amostral é mais fácil. Já falava para vocês isso em estatística 1, lembra? Montem o espaço amostral, se vocês não enxergam, vão colocando escrito, que é muito mais fácil. Na prova de vocês, quando eu corrigi o ano passado, né, teve bastante erro por causa disso. Porque vocês tentaram fazer correndo e acabaram esquecendo algumas coisas. Então, se vocês... É mais fácil fazer detalhadinho ali, bonitinho, do que querer correr com as coisas. Matemática é sempre assim. Uma dica. Então, vamos lá. Lançam-se 3 moedas. Então, o meu espaço amostral agora, ele vai valer... Lembra que tinha lá? Quando que eu sei que a quantidade do meu espaço amostral? Então, se eu tenho 3 moedas e eu tenho 2 probabilidades, cara e coroa, lembra? Então, se eu quero saber o meu espaço amostral, eu faria 2 ao cubo. 2 aqui de cara e coroa e 3 no lançamento de moedas, que daria 8. Então, sinal que lá no meu espaço amostral, eu vou ter 8 conjuntos daquele do lá. Então, quais vão ser? Vamos montar aqui. Então, lá. Cara, cara, cara. Cara, cara, coroa. Cara, coroa, cara. Coroa, coroa, coroa. Coroa, coroa, cara. Cara, coroa, coroa. Então, lá, 1, 2, 3. Eu comi, né? Peraí, tá faltando 2. Me ajudem. Coroa, cara, cara. E essa aqui. Coroa, cara, coroa. Ficou tinha comido? Vamos anotar isso aqui. Vai dar certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 igual nós tínhamos falado lá. Certo? Depois que eu fiz isso, o que eu tenho que fazer? Tem que montar a minha tabela. Porque ele pede lá a tabela, a função de probabilidade. Então, eu vou montar o x e o p de x. O que vem ser o x? O x é o número de ocorrências da face cara. Então, pode sair nenhuma, pode sair uma,
Pode sair 2 ou pode sair 3. Concordam? Então, tem uma, 2 ou 3. E aqui eu fecho com somatório. Se não sair nenhuma, é 1 em 8. Só essa daqui, né? De sair uma, temos 1, 2, 3. Então, 3 em 8. De sair 2, temos 1, 2, 3. De novo. 3 em 8. E de sair 3 caras, eu vou ter 1 em 8. Só cara. Só a primeira lá, né? Certo? Depois que eu fiz isso, somando ali, vai dar? Quem que dá, né? 1. Se não der 1, tem uma coisa errada. Ok? Viu? Nem é difícil. Vou montar bastante com vocês, sim? Depois que vocês pegarem bem, vocês podem fazer as tarefas lá. Então, se vocês verem, é bem parecido com o primeiro conteúdo lá. Lembra que vocês montavam uma distribuição lá, que vocês faziam uma tabelinha, quando ele era por classe, quando não era? Só que não existe isso, né? Por classe ou não classe. Aqui estão montando uma tabela, no qual o x é a variável aleatória e o p de x é a probabilidade daquilo acontecer. Certo? Não vão confundir tanto assim. Então, lá, lançamento de 2 dados. Estou lançando 2 dados. E o x vem a ser a soma das faces. Tá? Então, lembrando lá, se eu estou lançando 2 dados, eu posso lançar 1 e 1, a soma é 2. Certo? Eu posso lançar 2 e 2, minha soma é 4. Posso lançar 1 e 2, minha soma é 3. O que me interessa é a soma. Certo? Eu fiz uma tabelinha para vocês aqui, para a gente não perder muito tempo com isso. Só para vocês terem. Então, aqui é o lançamento do dado 1, aqui é o lançamento do dado 2, e aqui é as somas que podem acontecer. Então, pode sair 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e o 12. Ok? Essas aqui são todas as somas que podem acontecer. Então, eu vou montar a minha distribuição de probabilidade agora. Eu vou fazer o meu x e o meu b de x. O x é as somas, lembra? Está escrito aqui, ó. O x é a soma das faces. Então, quais são as somas das faces que podem acontecer? Jesus amado. É 2, tá, gente? Mais um da 2. Deu um erro ali. Um erro básico. Tá, vamos lá. Me olhei isso. Falei, vai ter alguma coisa estranha. Então, o que vem ser o x? O x, ele vem ser o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8. Continuando. Do ladinho, vou continuar. O 9, o 10, o 11 e o 12. Certo? Então, lá, a probabilidade de sair a soma 2. Soma 2 é uma só. Então, 1 em 36. Lembrando lá, né? Só fazendo a soma, posso mostrar lá, só pra vocês lembrarem. Então, é 6 números, né? E 2 lançamentos. Então, vai dar 36. 6 números dados e 2 lançamentos. O 3. A probabilidade de sair a soma 3 é 2. Tá vendo? 2 em 36. Então, 2 em 36. De sair a 4. Ó, é 1, 2, 3. Então, 3 em 36. Continuando lá. 4 em 36.
5, 1,36. 16, 7 é diagonal aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 36. E daí ela começa a diminuir de novo, né? 5 em 36. 4 em 36. 3 em 36. 2 em 36. 1 em 36. Então, ó, alguns de vocês vão perguntar assim, ah, mas eu posso simplificar? Por exemplo, aqui, 2, 36, 3, 36. Posso simplificar, tá? Mas eu não aconselho a simplificar, porque eu vou ter que somar isso daqui. E somando assim é muito mais fácil. Só por isso, tá? Então, se vocês somarem aqui, a soma vai dar exatamente 36. 36 sobre 36, que é 1. Ok? E daí eu montei essa minha distribuição de probabilidade que foi pedida ali. Alguma dúvida na montagem? Perguntem isso, senão eu dou uma continuação. Vocês falaram assim, ok, pode continuar, eu continuo. Isso. Se vocês me inscreverem, eu não sei, né, Júlia? Felizmente eu não vejo vocês. Ok? Então vamos continuar lá. Então, ó, na verdade, basicamente, unidade 1 é isso que vocês vão ter que fazer, né? Montar a distribuição. Continuando lá, então, da unidade 1, né? Surgem algumas coisas. Como, por exemplo, a esperança matemática. Então, o que é vencer a esperança matemática? Viu como até a matemática tem esperança? Então, você tem que continuar tendo esperança. Até ela tem vocês aí que não podem perder, né? A esperança matemática, ela nada mais, nada menos vai ser do que a média, certo? Então, se vocês lembrarem lá da estatística 1, como que a gente fazia para calcular a média? Só para a gente ter uma base aqui, né? Vocês tinham um XI lá, lembram? E vocês tinham uma frequência, o F de I lá. E quando vocês iam calcular a média, o que vocês faziam? O XI vezes o FI. Lembra? Daí vocês somavam e dividiam pela quantidade de elementos que tinha. Isso era a média lá, tá? O que é vencer a média agora? Então, agora a gente não tem o XI, a gente não tem o FI. No lugar do XI, a gente vai ter o Xão, né? Certo? E no lugar do FI, a gente vai ter aquele P de X. Isso que a gente tem agora, tá? Como que eu faço para calcular a minha esperança matemática? Seguindo a mesma lógica, eu vou fazer o X vezes o P de X. Ok? Isso que é média. A diferença é que eu não vou dividir pela quantidade de elementos, eu só vou somar. Então, o que vocês vão fazer? Só multiplicar o X pelo P de X, somar, o resultado que der vem a ser a esperança matemática. Que a gente representa por E de X ou apenas por O. Por E. Opa. Certo? Tanto um quanto o outro. Então, só a diferença é que não vai ter o número de elementos para dividir. Essa é a única diferença entre a parte da estatística 1 e a parte da estatística 2 aqui agora. Certo? Então, toda vez que eles falarem esperança matemática, lembre que vocês estão calculando a média. A média daquilo acontecer. Tá? Então, vamos lá. O E é o... Então, eu vou ter que montar a minha distribuição de probabilidade, certo? O E é o lançamento de um dado. E o X é os pontos obtidos, tá? Então, se eu lanço um dado, pode ser que saia 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Concordam? Se alguém discorda aí, fala. Então, tem até o somatório aqui, que não era pra estar aqui. Opa. Vamos lá, então. Meu X e meu P de X. Falei pra vocês, o X é os pontos obtidos. Então, pode sair 1, 2, 3, 4,
5 e 6. Por fim, o meu somatório. Tá, qual é a probabilidade de sair 1? 1 em 6. Qual a probabilidade de sair 2? 1 em 6 também. 3, 1 em 6. 1 em 6, 1 em 6 e 1 em 6. E o total vai dar 1. Esse exemplo é o mais fácil possível. Só pra vocês entenderem mesmo o que vem a ser uma esperança. Porque, olha... E exemplo assim não cai na prova, vocês estão sabendo já, né? Então, vamos lá. Eu vou montar a esperança matemática. Então, eu vou fazer o x vezes o p de x. Só vou fazer isso daqui, então. 1 vezes 1 sexto, que vai dar 1 sexto. 2 vezes 1 sexto, 2 sextos. 3 sextos. 4 sextos. 5 sextos. 6 sextos. Ok? Somando ali, eu não errei minhas contas, vai dar 21 sextos. Tá? Então, a minha esperança matemática, ela vem a ser 3,5. 21 dividido por 6. Ok? Então, ó, eu não divido por nada. Não faço isso daqui dividido pela quantidade de elementos que possui lá. Não existe isso mais. Tá? Só vou fazer o x vezes o p de x. Multipliquei, achei o resultado e encontrei a minha esperança matemática. Encontrei a média daquele meu probleminha. Certo? Viram? Nem é difícil. Aí começa os probleminhas. Tudo na vida tem os seus problemas, né? Então, por exemplo, um jogador lança um dado e paga 20 reais. Se der um número par, ele ganha 15 reais. Se der um número ímpar, ele ganha 30 reais. Calcule o valor esperado de ganho. Falou o valor esperado de ganho? É a esperança matemática, tá? Calcule a média de ganho. É a esperança matemática. Se caso não tivesse escrito o valor esperado ali, podia ter escrito assim, tá? Então, falou em média, lembre que é a esperança matemática que vocês vão calcular. Então, vamos para o nosso probleminha aqui, certo? O nosso probleminha, ele fala assim, que um jogador, ele lança um dado e paga 20 reais. Então, ele tem lá um lançamento. Certo? No lançamento, ele está pagando 20 reais. Indiferente se saia par ou se saia ímpar. Ele está pagando 20 reais. Tá? Aí ele vai ganhar alguma coisa. Vou escrever aqui, ganha. Tá? Ele ganha o quê? Vamos voltar lá. Se der o número par, ele ganha 15 reais. 15 reais. Escrever assim, par. Ok? E se der ímpar, ele ganha 30 reais. Então, 30 reais. Ímpar. Aí eu pergunto para vocês, o que vem a ser o x agora? O x é esse lado, ou é esse lado, ou não é nenhum desses lados? O que é o x para vocês? O que é a minha variável aleatória? O que seria esse x aqui? Ó? Responda. O que vocês colocariam como x? O que é a variável aleatória de vocês nesse problema? Não vale o Júlio responder. O Júlio é o ouvinte aí. Vamos lá, o pessoalzinho que tá aí.
participantes que não são só ouvintes. Não, gente. Não sabe o que vocês fariam? Na verdade, assim, não seria nem o lançamento e nem o que ele ganha. Seria o lucro que ele vai obter naquela jogada dele. Então, por exemplo, vou fazer aqui o lucro, né? Se ele está pagando 20 e se ele ganha 15, na verdade ele está tendo um prejuízo de 5 reais, concorda? Vou colocar aqui, menos 5. Se ele está pagando 20 no lançamento lá, né? E se ele ganha 30 reais, ele teve um lucro de 10 reais. Esse menos 5 e 10 é que vem a ser o X ali meu. Ok? Esse é o meu X. Aí o que vem ser o meu PLX? Meu PLX é a probabilidade de sair par ou de sair ímpar, tá? Se eu estou lançando um dado, pode sair, para sair par é meio, e para sair ímpar é meio, concorda? E a soma tem que dar 1. Se ele fala lá qual que é o lucro esperado, então se eu estou fazendo uma jogada desse jeito, o que eu espero? Eu espero que eu saia lucrando ou eu espero que eu saia perdendo numa jogada dessa maneira, né? Então, como que ficaria? Faria lá menos 5 vezes meio, que vai dar menos 5 meios. 10 vezes meio, que vai dar 10 meios. Que vai dar 5 meios. Então, o meu lucro esperado, né, é que eu saia ganhando. Isso é vantagem. Numa jogada desse jeito, a chance de eu sair ganhando é maior. E a minha esperança, ela vem a ser de 2,5. Ok? Então, ó, viram a diferença? Por isso que eu falei pra vocês, tem que saber classificar o que é o X. Se vocês não souberem montar isso daqui, ó, por mim, vocês não tem sentido nenhum. Então, isso é o que eu vou acontecendo. Ok? Dúvidas? Tá bom para mais um lá, né? Uma confeiteira, ela produz 5 bolos. A probabilidade de vender nenhum, 1, 2, 3, 4 ou 5 bolos, vale respectivamente 1%, 5%, 20%, 30%, 29% e 15%. O custo de produção de cada bolo é de 10 reais. E o preço de venda é de 20 reais. Aí calcule o lucro médio que ela teve. De novo. Então lá. Número de bolos. Ela produz vendidos no caso, né? Pode ser nenhum, pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 4 ou pode ser 5. Concorda? Ela pode vender nenhum, 1, 2, 3, 4, 5. Isso tá falando o meu problema lá. Certo? Eu já vou escrever lucro aqui. Nós vamos pensar junto aqui. Então, vamos lá. O lucro. O que vem ser o lucro? Se ela vendeu nenhum bolo, ela produziu 5 bolos, certo? E para ela produzir, cada bolo, ela fala que custa 10 reais. Então, se ela vendeu nenhum, ela teve um prejuízo de 50 reais. Certo? Se ela vendeu um bolo, então ela gastou, ela tinha lá os 50 reais, né? Ela tinha gastado e ela vendeu um bolo. Então, ela ganhou 20 reais. Então, ela ainda ficou com prejuízo, mas ela ficou com prejuízo de 30 reais. Ok? Se ela vender 2 bolos, então ela gastou 50 e vendeu 2 bolos. 2 bolos dá 40 reais. Então, ela está aí vendo prejuízo de 10 reais. A partir do 3 agora. A partir do 3 ela vai começar a ter o lucro dela, na verdade, né? Sem ser o lucro prejuízo, né? Então, o que vai ser o 3 aqui?
Então, ela gastou 50 e vendeu os 3 por 60. Ela ficou no positivo. Lucrando 10 aí. Certo? Se ela vender 4 bolos, ela fica lucrando R$30. Porque deu 80, né? 80 menos 50 vai dar 30. E se ela vendeu os 5 bolos, ela tem um lucro de R$50. 50 ela paga os bolos e 50 ela acaba lucrando. Ok? Agora começa, né? O que vem ser o lucro aqui? O meu lucro é o meu X. Lembram? Bem parecido com o problema anterior. O meu P de X é a probabilidade disso daqui acontecer. Então, olhando lá, né? De vender nenhum é 1%. Já vou colocar aqui 0,01 que fica mais fácil. Tá? 5 é 0,05. 20% 0,2. 30% 0,3. 29% 0,29. E 15% 0,15. E meu total vai dar 1. Ok? Agora eu vou fazer o meu lucro esperado. Vou fazer a multiplicação lá. Que vem a ser o X vezes o P de X. Então, fazendo a multiplicação ali agora, né? 50 vezes 0,01 menos 0,5. 30 vezes 0,05 menos 1,5. Aí, menos 2. 3. 30 vezes 0,29. 8,7. 7,5. E o total deu 15,2. Então, a minha esperança matemática vem a ser 15,2. Alguma dúvida? Não, eu vou para frente. Mas coloquem aí. Pode continuar, não pode continuar. Ficou dúvida nisso? É que vocês escrevam agora. Vai lá que eu tô esperando vocês. Ficou claro o que é esperança matemática ou não ficou? Não. Não tem. Toda vez que ele falar o lucro líquido, é que existe aquele negócio lá igual o salário, sabe? Que é bruto ou líquido, lembra? Tem um negócio mais ou menos assim. Vocês recebendo salário, vocês vão ver. Então, na verdade, ele não vai ter diferença. Lá na tarefa, até lembro que questão lá não tem diferença. Falou em média, vocês lembram lá que vocês têm que calcular a esperança matemática. Só isso. Tá? É como se fosse o exemplo anterior. Ou vocês têm que calcular o lucro lá também, né? Ele não dá bem certinho o lucro. Parecido com esse daqui também, né? Só que esse daqui tem o exemplo de bolos e tudo mais. Mas a ideia é bem parecida. Certo? Então, só lembrem que em exercícios desse tipo, o x ele não vem explícito, assim, ele não vem falando assim, o x é isso, certo? Vocês vão ter que calcular aquele x. Diferente do exercício que eu estava fazendo anterior, lembra? Que eu já colocava assim, x é o número de dados, x é isso, x é aquilo. Agora não, agora o x vocês vão ter que procurar. Normalmente o x ele vem a ser o lucro, tá? Mas tem que dar uma pensadinha ali para vocês verem o que vem a ser o x e o que é a probabilidade que vocês estão calculando. Só isso. Ok? Mais uma dúvida? Sim, tem exercício na questionária lá que ele vai dar negativa, né? Então, as minhas esperanças aqui, por incrível que pareça, elas deram positivas. Mas podia ser, por exemplo, que na jogada anterior, ele sempre ia sair no prejuízo, né? Então, a média, a probabilidade de sair mais no prejuízo era maior. Então, pode ser que a esperança dê negativa também.
Diferente da média da estatística 1, né, que não podia dar negativo. Aqui ele pode dar tanto positivo quanto negativo. Muito bem, Júlia. Por isso que eu nem jogo. Porque a esperança de ganhar lá é negativa. Vocês querem saber, é só lá que vocês virarem a folhinha de Mega Sena lá, tá escrito lá, a probabilidade de você ganhar aquilo. E daí vocês fazem pela quantidade de população e vocês vão ver. O lucro de vocês é muito negativo. Mas, vai que ganha, né? Mesmo sendo negativo. Como eu disse, né? Até a matemática tem esperança, por que vocês não podem ter? Então, se jogar, lembra da gente, né, Júlia? Então vamos continuar lá. Na unidade 1 ainda, não saí da unidade 1, né? Não jogo. As coisas eu não faço. Continuando lá, né? Então, variância e desvio padrão. Então, é a mesma ideia, né? De variância e desvio padrão lá de estatística 1. Lembrando, né, que o xi aqui é o x grandão, tá? E o x médio é a minha esperança matemática. Então, seria isso daqui, na verdade, né? O x menos a minha esperança matemática. Tudo isso elevado ao quadrado vezes o meu p de x, tá? Essa vem a ser a minha variância. E o desvio padrão, continuando na mesma ideia, vai ser a raiz quadrada da variância. Aqui não vai existir variância populacional, variância amostral. Tá? Não vai existir essa diferença igual tinha em estatística 1. A única coisa que você tem que lembrar, então, que você tem que fazer a diferença entre o x menos o e de x, elevar ao quadrado e multiplicar pelo p de x. Encontrei isso, somei a minha variância, tirei a raiz, é o meu desvio padrão. Tá? Tem um exemplo menorzinho para poder explicar isso, né? Então, lá, continuando naquela mesma ideia lá, né, do jogador. Ele lança um dado e paga 20 reais, se der o número par ele ganha 15, se der o número ímpar ele ganha 30 reais. Calcule agora a variância e o desvio padrão. Vou pegar o exemplo aqui. Achei. Então, ó, esse é a gotinha lá, lembra? Pagou, tal, achei minha esperança, deu 2,5. Achei. Peraí que eu tô procurando uma folha pra escrever. Aí. Então, ó, a minha esperança lá tinha dado 2,5, lembra? 2,5. Vou trazer pra cá. Então, eu vou continuar a minha tabela lá. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o x menos o e de x elevado ao quadrado. Tá? Então, eu vou fazer 2,5 menos 5, que vai dar menos 2,5, e vou elevar ao quadrado. 6,25. Mesma coisa aqui, 2,5. Opa, errei. 10 menos 2,5. O resultado que der, eleva ao quadrado. Que vai dar 56,25. Tá? Essa é a minha continuação daqui. Não faço nada. Daí, depois que eu fiz ali o x menos o e de x elevado ao quadrado, eu vou fazer isso daqui multiplicado pelo p de x. Então, é x menos e de x elevado ao quadrado vezes o p de x. Que é a minha fórmula da variância, ó. Aí, ó. Que é a minha variância, tá vendo? X menos e de x elevado ao quadrado vezes o p de x. Nada mais é do que isso que eu tô fazendo. Então, eu vou fazer isso aqui agora. Vou fazer meio vezes 6,5, eu vou fazer meio vezes 52,25. Que vai dar 3,125. E aqui vai dar 28,125. Somando,
25, certo? Então, a minha variância de x vem a ser 31,25. E o meu desvio padrão é a raiz quadrada de 31,25. Que vai dar 5,59. Aproximadamente aqui. Ok? Então, mesma ideia. Vou montar a tabelinha, vamos fazer o x menos o de x, elevado ao quadrado, depois multiplicar por p de x. Somei o resultado da minha variância, a raiz quadrada do meu desvio padrão. Dúvida nessa unidade 1? Que daí ela fecha aqui agora, né? Aí eu vou para a unidade 2. Vocês falarem assim, ok? Vou para a unidade 2. Se for alguma dúvida, pergunta agora da unidade 1. É só vocês irem lá fazer o questionário e terminar as tarefas. E participar do fórum. Quero vocês no fórum lá, não vi vocês ainda lá. Ok, gente? Exemplo relacionado ao que, Érica? A como montar, a esperança, ao desvio padrão. Esperança? Vamos pensar no probleminha aqui. Pega de surpresa. Pode ser no fórum? Então, peraí. Acho que dá pra nós montar um aqui, mas daí vocês vão me ajudando. Pode ser? Peguem as calculadoras de vocês aí. Ah, não tem problema não. Então vamos para mais um exemplo. Daí se não der, a gente vai pro fórum. Tá bom? Então vamos pensar assim. Vamos pensar agora que eu tô jogando duas moedas. Tá? Então se eu tô jogando duas moedas, pode sair aqueles negócios lá. Lembra? Cara a cara, coroa coroa, bababá e bababá. Certo? Se eu tô lançando uma moeda, vamos falar que eu tô pagando. Mesma ideia do primeiro lá. No meu lançamento. Eu tô pagando para lançar R$30. Tá ok? Tô lançando duas moedas. Para nós duas. Tá? Aí assim, ó. Se sair uma cara, eu ganho R$10. Tá? Se sair duas caras, eu ganho R$40. Se sair nenhuma cara, eu não ganho nada. Tá ok? Tá montando aí junto. Então, para lançar eu paguei R$30. Lancei duas moedas. Se sair uma cara,
deu 10. Se sair 2 caras, eu ganho 40. E se sair nenhuma cara, eu não ganho nada. Aí eu ganho 40. E eu ganho 10. Aqui eu não ganho e não perco. Ok? Então, ó. O meu X, ele é vencer o lucro. A mesma ideia que eu estava fazendo lá. Só lembrando lá, no lançamento de 2 moedas, fazer, né? Cara, 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 coroa, coroa, cara, coroa, coroa. Lembra? O meu X lá, ele era 0, 1 e 2. Agora o meu X aqui deve vencer o lucro, tá? Então, o lucro. Se sair uma cara, eu paguei 30 e ganhei 10. Então, eu fiquei com prejuízo de 20 reais. Concordam? Se sair 2 caras, eu ganho 40 e paguei 30. Então, eu tive um lucro de 10 reais. Se sair nenhuma cara, eu não ganhei nada, mas eu paguei 30. Então, eu fiquei com prejuízo de 30 reais. Ok? Agora eu vou fazer meu PLX. O PLX, então lá, a probabilidade de sair uma cara. De sair uma cara, era o que mais tinha ainda. É 2 em 4. A probabilidade de sair 2 caras é 1 em 4. E de não sair nenhuma cara, que é só coroa aqui, né? É 1 em 4. O meu total deu 1. Agora eu vou fazer a minha esperança. Eu quero saber o meu lucro médio lá de ganhos. Esquece o erro. X vezes o P de X. Então, ia ficar menos 20 vezes aquilo dali, que vai dar menos 40 sobre 4. 10 sobre 4. Menos 30 sobre 4. Tomando aqui, né? Menos 80 sobre 4. Olha, deu bonito ainda. E a minha esperança matemática é de menos 20. Ou seja, se eu jogar uma jogada desse jeito, as chances de eu perder ela é enorme e eu posso sair com prejuízo médio ali de 20. Deixa eu fazer a conta. 60, gente. Porque aqui é 10 positivo. Meu graça só somar as coisas, dá nisso. Continue no prejuízo. Isso. Menos 60 sobre 4, que vai dar menos 500. Certo? Isso é só 5 reais de diferença, gente. Mas entendeu agora, Érica? Tirando o erro matemático, tudo certo. Vocês viram, ó, a diferença? Eu acho que agora ficou mais clara a diferença do que vem a ser o x aqui e do que era o x antes. A gente acabou de fazer exercício aqui, né? Aqui o x era 0, 1, 2, 0, 1 e 2. Lembra? Que era só a quantidade de caras que saía. Aqui eu já envolvia mais coisas. Eu tô pagando, eu tô recebendo, eu tô lucrando, entendeu? Então, como eu envolvo mais coisas, o meu x pode ser exatamente o lucro. Mais alguma dúvida? Eu coloco mais exercícios no fórum lá, o Júlio também me ajuda aí a postar mais exercícios relacionado à esperança daí. Pode ser? Tranquilo.
E se fosse calcular aqui a esperança, né, gente, só continuando, eu ia fazer aqui mais tabelinha aqui do x menos v de x, eu levo ao quadrado e multiplico por v de x. Esperança não, desvio. Daí tira a raiz. Mais alguma dúvida, gente? Aproveite. Aproveita que a live tá de graça. Para a Erika aí, mais alguém que tá com dúvida? Pode perguntar. Se não, fala assim, ok, eu vou com a unidade 2. Aí hoje faço com vocês a 1 e a 2. Depois eu deixo a 3 e a 4 para outra web lá. Ok? Então vamos continuar. A 2, gente, ela é um pouquinho mais chata. A 1 é fácil. Fala assim, meu Deus, se a 1 é fácil, pensa a 2. A 2, vocês vão ver distribuição de probabilidade. Então, o que vem ser uma distribuição? Uma distribuição é o comportamento que aquelas probabilidades elas acabam causando, certo? Então, existem algumas distribuições, alguns comportamentos que eles são estudados e que eles são bem visados. Então, o que eu vou cobrar de vocês, exatamente, existe mais. Existem vários, né? Mas o que eu vou cobrar de vocês é distribuição binomial, distribuição de Poisson e distribuição normal, tá? Que são os 3 tipos que mais me interessam, certo? Que são os mais comuns de aparecer também. Existe diferença. A distribuição binomial e a distribuição de Poisson, elas são normalmente para variáveis aleatórias discretas. E a distribuição normal, ela é uma variável aleatória contínua. Então, só para a gente relembrar lá, o que vem a ser as variáveis aleatórias discretas e contínuas, que a gente já viu lá, mas é bom a gente dar mais relembrado. Discretas, lembra que eu falava para vocês? É como se fosse pontos. Então, 0, 1, 2, 3, isso é discreto, ok? Contínua é quando eu dou uma continuidade. Então, entre 0 e 1 existem vários números. 0,1, 0,2, 0,0201. Então, todos esses números que existem entre 0 e 1, deixam aquilo contínuo. É como se eu montasse o gráfico contínuo, certo? Então, se eu fosse montar um gráfico discreto, só para vocês lembrarem lá. Discreto, eu só faria os pontos. Lembra? E contínua, se eu pegasse isso daqui e fizesse assim. Então, essa vem a ser a diferença básica entre variáveis aleatórias discretas e contínuas. Distribuição binomial e distribuição de Poisson são variáveis aleatórias discretas. Distribuição normal, variável aleatória contínua. Então, aí vem sempre a principal diferença. Certo? Para eu saber qual que eu estou lidando em qual. Então, lá, se eu estou lidando com variável aleatória discreta, estou lidando com pontos. Tá? Como que eu sei que eu vou fazer binomial e como que eu sei que eu vou fazer Poisson? Tem essas duas diferenças. Binomial. Binomial, a gente vai usar ela quando a gente considera, então, N tentativas independentes de um experimento aleatório, tendo, então, as probabilidades de sucesso e fracasso, determinado por P, sucesso, e Q, fracasso, e a soma de DP mais Q sempre vai dar 1, porque a soma das probabilidades é 1. Então, sucesso vem sendo uma probabilidade, fracasso vem sendo uma probabilidade. X é referente ao número de sucessos em N tentativas, e a função de probabilidade da variável aleatória discreta, ela vai ser calculada dessa forma. Então, o meu P de X agora, toda vez que eu estiver trabalhando com distribuição binomial, eu vou calcular dessa maneira. Então, N é o número de tentativas, K é o que eu estou calculando, esse é o que estaria aqui, certo? P é o sucesso e Q é o fracasso. Você já vai entender o que vai ser o sucesso e o que vai ser o fracasso. Tá? Mas, por enquanto, vamos pensar desse jeito. Então, toda vez que eu for calcular o meu P de X, e o meu P de X for uma distribuição binomial, dentro dessa característica que eu apresento aqui, eu vou calcular dessa maneira. Tá? A minha distribuição binomial, ela pode ser, se vocês lembram já também, simétrica, assimétrica para a esquerda e assimétrica para a direita. Então, se o meu sucesso ele é exatamente meio, então P e Q é meio, né? Ela vai ser simétrica. Se P e Q forem diferentes de meio, então 0,2, 0,8, por exemplo, ela vai ser assimétrica à esquerda ou assimétrica à direita. Assimétrica à esquerda se P for menor, assimétrica à direita se P for maior. Ok? Lembra lá que tinha uns negócios assim? Então, isso é uma distribuição. Só pra vocês começarem a lembrar lá.
Isso é chato, gente. Isso não tem que prestar bastante atenção. Média e variância. Agora, numa distribuição binomial. A minha média, ela vai ser dada por μ, que nada mais vai ser do que n vezes p. N é a quantidade de sucesso. E a minha variância vai ser NPQ. Tá aí, meu desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Isso não mudou em nada. Certo? Então, lá, como que eu faço para calcular uma distribuição binomial? Então, vamos por um exemplo. Fácil, por enquanto. Tá? Determine a probabilidade de acertar ao acaso 6 questões em 10 do tipo certo ou errado. É sim ou não, certo? Questões certo ou errado, ou é verdadeiro ou é falso. Mais ou menos isso, tá? Questões que às vezes tem no questionário de vocês aí. Então, ó, não existe meio certo e meio errado. Então, ela não é contínua. Vamos pensar por aí. Ela já é discreta. Ou era certa, ou era errada, tá? Se ela é discreta, eu vou começar então pela distribuição binomial, que é a única que vocês aprenderam até agora, tá? E já adiantando, né? Para ser Poisson, ela tinha que ser um número muito grande de questões, acima de 30 lá. Então, se fosse 100 questões, era Poisson. Como o número de questões é pequena, tá? Eu acabo usando o binomial. Então, sempre assim. Quando é muito grande, Poisson. Quando é muito pequeno, binomial. Essa vai ser a principal diferença que vocês vão utilizar. Então, eu tenho ao caso, acertar ao acaso 6 questões em 10. Então, o meu N é 10. O meu K, lá da fórmula, é 6. Se eu tenho questões certo ou errado, eu vou ter o meu P e o meu Q. O meu sucesso e o meu fracasso. Se eu tenho duas questões certo ou errado, a probabilidade de eu acertar é meio. E de eu errar é meio, concorda? Só posso acertar ou só posso errar. É meio e meio. Não tem erro quanto a isso. Ou assim que é mais fácil. Dá na mesma. Como vocês quiserem utilizar. Normalmente a probabilidade aparece assim, né? Então, só pra gente já ir se acostumando. Então, ó, fiz isso. Eu vou calcular minha probabilidade agora. Minha fórmula era essa daqui, lembra? P de x igual a K. N sobre K. P elevado a K. E elevado N menos K. Tava lá. A probabilidade, vou acertar 6 questões. Vai ser 10 combinado com 6. Daí, 0,5 elevado a 6 vezes 0,5 elevado a 10 menos 6. Relembrando, coisas básicas. Isso daqui é combinação. Combinação vocês viram lá em fundamentos. Como que eu faço a combinação? Lembram? Como que era lá a combinação de alguma coisa? Fatorial, fatorial do quê? Tinha a ver com fatorial lá. Escreva aí pra ver se eu lembro a forma. Isso. Exatamente isso. N fatorial. Daí era N menos P, né? Fatorial. Sobre P fatorial. Lembra mais ou menos isso? Então, ficaria exatamente o que a Érica colocou ali, né? Ou a Catiane também. Então, 10 fatorial
2 menos 6 fatorial sobre 6 fatorial. Tá? Calculando isso daqui, $210, isso? Tá. Isso é para quem vai fazer na mão, tá? Se vocês tiverem essa calculadora, agora vem a mágica da vida. Sempre existe algo para melhorar a nossa vida, tá? Se vocês tiverem essa calculadora, tem um botão, não sei se estão vendo aí, vou trazer mais perto. Se melhora, se piora. Tá. Tem esse botão aqui, ó. Tá escrito NCR, tá? Esse botão é o botão de combinação. Então, ó, por exemplo, eu tô fazendo ali 10 combinado com 6, lembra? Então, eu faria 10, apertaria esse botão aqui, NCR. 2 vezes não, né, gente? NCR. Vai aparecer esse C ali, tá vendo? 6. Igual. E dá minha resposta. 210. Tá? Na prova, se vocês fizerem assim, eu fizer assim, tanto faz, tá? Mas assim é mais fácil. Então, se vocês tiverem, não precisa ser HP, tá? Cássio, qualquer uma que tiver. O botãozinho lá, NCR, significa... Explicou, né? Vocês acharam que eu fiz cabeça por aquelas contas ali? Não, minha gente. Então, ó, se vocês tiverem essa calculadora, ou se vocês não tiverem, é uma boa coisa pra vocês comprarem, tá? Mas ó, qualquer uma, HP, Cássio, qualquer uma que existir, ela tem esse botão. Esse botão é o NCR, já expliquei pra vocês ficar mais fácil. Então, às vezes vai ter ali probabilidades que são com números muito grandes, e vai dar um trabalhinho assim pra vocês fazerem. Então, fazendo tanto desse jeito quanto na calculadora, vocês vão chegar na mesma resposta. Aí é a escolha de vocês, tá? Viu? Entreguei agora. Por que eu tô fazendo aqui? Claro que eu tenho calculadora. Todo mundo tem que ter calculadora. Porque as tecnologias estão aí para ser usadas, não estão? Então, se não viram lá a instrumentação, usar a tecnologia, eu utilizo. Agora fazendo as contas de cabeça. Tá bom? 210, que vai dar aqui, né? De 0,6 elevado a 6 e 0,5 elevado a 4. Multiplicando tudo isso daqui, vai dar exatamente 0,251. Tá? Então, a probabilidade de eu acertar 6 questões em 10, né? Certo ou errado, vai ser 0,2051. A probabilidade é baixa. Então, não chutem na prova. Tá? Pode ser que vocês errem mais que vocês acertem, como vocês estão vendo. Certo, gente? Estou demonstrando para vocês por que vocês não devem chutar na prova. Nem que seja verdadeiro ou falso. Você tem mais chance de errar do que de acertar. Faço todas as contas de cabeça aqui. Sou uma gênia já nessa parte. Então, vamos continuá-la. Suponha que no processo de fabricação, 5% das peças saiam defeituosas. Em um lote de 8 peças, então ó, o N é pequeno, tá vendo? 8 peças só. Qual a probabilidade de 2 serem defeituosas, pelo menos uma defeituosa e no máximo uma defeituosa? Eu já coloquei isso daqui pra gente já ver a diferença, que já gerou probleminha lá em estatística 1, lembra? Então a gente já vai relembrar aí pra gente ficar mais craque nessa parte. Então, lá, suponha que no processo de fabricação, então vamos encontrar lá. O meu N é 8, lembra? E eu tenho que achar o meu P e o meu Q. O que seria o sucesso e o que seria o fracasso? O que vocês colocariam como P e o que vocês colocariam como Q?
Então, lembrando lá que P é o sucesso daquilo acontecer e Q é o fracasso. Então, no exercício desse, suponha que no processo de fabricação 5% das peças saem defeituosas. O que é o P e o que é o Q? Menos o Júlio, né, Júlio? Pode chutar aí, nem que você chuta errado. Seis? Vamos lá, gente. Tem mais gente aí participando. Tô vendo vocês participando aqui, não adianta ficar escondido aí. Eu não sei quem tá participando. Vou dar um ponto pra Catiana aí, só ela respondeu? Tá merecendo. Ah, manifestou aí, é. Que é o defeitos? E P seria o sucesso? É isso? Eu não saí? Tá, ó. Na verdade, não. Sabe por quê? Porque o meu problema, ele enfatiza muito que ela seja defeituosa. Então, se vocês olharem, né? Suponha que no processo de fabricação, 5% das peças saiam defeituosas. Probabilidade de duas ser defeituosas, de pelo menos uma ser defeituosa, no máximo uma ser defeituosa. Então, o fato dele ser defeituoso é o meu sucesso. Certo? Eu quero que ele seja defeituoso, essa é a verdade. Então, se eu quero que ele seja defeituoso, o meu P é o defeito. Ok? Então, a probabilidade dela ser defeituosa é 5%. Então, o meu P vem a ser 0,05. E o meu Q é dela vir perfeita, que é 0,95. E eu acho que agora ficou claro, por isso que eu perguntei para vocês. Dá para ver se vocês sabiam, já tinham ideia mais ou menos. Agora ficou claro o que é o sucesso. O sucesso nem sempre é aquilo que é certo, nem sempre é aquilo que é perfeito, tá? Às vezes o sucesso ele pode ser o fracasso, no nosso caso, né? Então, dela ser defeituosa, você pensaria assim, é um fracasso, a peça vem defeituosa, é uma coisa ruim. Mas não, pro meu exercício, ela vir defeituosa é a melhor coisa que existe, certo? Então, esse é o meu sucesso, que ela venha defeituosa. Entenderam a diferença? Então, sucesso e fracasso, sempre foi falado, é aquilo que mais enfatizo no exercício. Ok? Ótima participação ali. Deu para saber mais ou menos. E é assim que a gente aprende. Participando. Então, vamos continuar lá. Eu já sei o meu N, já sei o meu P e já sei o meu Q. Agora nós vamos para o exercício lá, né? Duas defeituosas. Duas defeituosas é o meu K. Então, seria o P de X igual a 2. Tá? Seria 8 combinado com 2. Daí, 0,05, que é o P, elevado a K. 0,95, que é o Q, elevado a 8 menos 2, que é 6. Tá? De novo, ó a linha mágica, que bonito. Por isso que esse calculador, ó. Só lembrando, ó, 8, daí NCR, 2. 8 combinado com 2. 28. Tá? Coisa linda, né? Agora, se vocês quiserem fazer, fiquem à vontade.
multiplicando ali agora, né? 0,5 elevado ao quadrado, 0,95 elevado a 6, vezes 28, vai dar 0,05 500. Ah! Isso. Muito bem. Tá usando a calculadora aí também, né? Então, ó, só veio um negócio na cabeça aqui. Foi rapidinho também. Só para deixar bem claro algumas coisas, né? A probabilidade, gente, lembre que ela nunca vai ser maior que 1. Lembre sempre disso. Lembre que o máximo das probabilidades é 1. Por isso que a soma de todas as probabilidades é 1. Tá? E aqui também, ó, o resultado nunca vai ser maior que 1. Se der maior que 1, vocês estão errando. Tá? Então, observe sempre isso. Tanto aqui, quanto aqui, quanto aqui, que é a probabilidade, nunca vai ser maior que 1. E nunca vai ser negativo também, porque é a probabilidade. Ok? Já é uma coisa pra saber se estão certos ou estão errados. Vamos errar, eu errei. Como que eu acerto, não sei, mas eu tô errado. Entenderam? A letra D. Pelo menos uma defeituosa. Quando eu falo pelo menos uma, sinal que pode vir uma defeituosa, duas defeituosas, 3 defeituosos, 4 defeituosos, 5 defeituosos, 6 defeituosos, 7 defeituosos, 8 defeituosos, 9 defeituosos. Não, 9 não pode mais, porque são 8. Então pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, tá? Daí, como é que eu faço? Faz uma por uma. Faz a probabilidade de sair uma, faz a probabilidade de sair duas, faz a probabilidade de sair 3, monta tudo isso daqui. Ó, monta tudo isso daqui. Para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8. Tá? Esse é um jeito. Ou um jeito mais fácil. Graças a Deus existe um jeito mais fácil. Que é você fazer a probabilidade de nenhuma e tirar de 1. Porque a soma das probabilidades é 1, concordam? Então, se eu fizer 1 menos a probabilidade de nenhuma, eu vou ter a probabilidade dele ser maior que 1. Concordam? Muito bem, Júlio. Júlio esperou terminar de falar pra falar, viu, gente? Exatamente isso, ó. Ou eu faço daquele jeito que eu falei, que é o jeito mais trabalhoso, faz todas e somo no final, tá? Não vou esquecer de somar. Ou vocês fazem 1 menos a probabilidade de nenhum, tá? Que seria aquilo que a gente acabou de colocar ali. Então, a probabilidade de x ser maior que 1 seria 1 menos a probabilidade de nenhum. Ok? Então, pelo menos uma, x maior que 1 ali, né? 8 no caso, seria 1, que é a soma das minhas probabilidades, menos a de nenhum, que é a única que não está incluída aqui dentro. Tá? Então, eu faço aqui a de nenhum. Ou faz outro jeito. Já peguei prova lá que eles fizeram, meu Deus, todas as probabilidades possíveis. Desde que vocês acertem, pra mim tá valendo. O errado também é errado, gente. Então, seria 8 combinado com 0. Daí, 0,05 elevado a 0. 0,95 elevado a 8. 8 combinado com 0 nem precisa ter calculadora. Não é 0, pelo amor de Deus. É 1. Tá? Aí 1 vezes 1, vezes isso daqui, vai dar 0,6634. Ok. Fiz isso, agora eu vou colocar o meu problema pede. O problema pede a probabilidade dele ser maior que 1. Então, é 1 menos 0,6634. Que vai dar 0,3366. Ok? Se vocês fizessem probabilidade de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e somasse, vai dar exatamente isso daqui. 0,3666. Certo? Então não esqueçam que vocês podem diminuir de 1. Lembrem disso. Ele é muito importante. E quando ele fala assim, no máximo uma defeituosa.
no máximo uma defeituosa, é o contrário daquilo, né? É a probabilidade de ser nenhuma defeituosa ou uma defeituosa. Não é isso? É o contrário, né? Então, de nenhuma ou uma no máximo. Não pode passar disso, tá? De x igual a zero, a gente calculou, que é 0,6634. E de x igual a 1 a gente não calculou. Então, vamos calcular de x igual a 1. Então, é 8 combinado com 1. 0,05 elevado a 1. Opa, gente. 0,95 elevado a 7. A probabilidade de x ser igual a 1 é 0,2793. Tá. E eu vou fazer aquilo dali. Então, de x igual a 0 ali é 0,6634. E o outro é 0,2793. 0,9427. X ser no máximo 1. Opa. Ele que não tá pensando. Ok? Dúvidas? Só binomial. Então, viram a diferença de no máximo e pelo menos? Não vamos errar isso. Isso cai. Isso é certeza que vai ter na prova de vocês. Não tenho dúvida. Ai, como eu falo, né? Agora vamos lá, para o outro exemplo. A probabilidade de correr um parafuso defeituoso é 0,1. Determinar para um total de 600 parafusos. A média, a variância e o desvio padrão. Então, lembrando lá, N 600. Ó, aqui eu já utilizaria Poisson, não utilizaria binomial, tá? Mas como só calcula a média e a variância, dá para usar tanto um quanto o outro. É a mesma coisa. Tá? E o meu P é 0,1. E o meu Q é 0,9. Tá? P é o sucesso, defeituoso, 0,1. E Q, 0,9. Ok? A minha média, o meu Mi, é N vezes P. Lembra? Então, é 600 vezes 0,1, que vai dar 60. A minha variância é NPQ. Vamos decorar isso aqui, tá? Ah, continua valendo aquele negócio de formulário lá que vocês usaram. Continua a mesma coisa. N é 600, o P é 0,1 e o Q é 0,9. E vai dar para vocês usarem também material de apoio lá, tudo isso dá para vocês usar. Continua igualzinho. Não mudei muito. Fazendo uma multiplicação ali, 600 vezes 0,1 vezes 0,9 dá 54. Se eu não errei contas. Ok? Aí fazendo lá o desvio padrão, raiz de 54. 7,34. 85. Dúvidas na distribuição de Poisson? De Poisson, que eu nem ensinei, né? A distribuição binomial? Não? Então vamos para Poisson. Depois eu pergunto os dois juntos. Poisson, ela continua valendo para variáveis aleatórias discretas. Tá? Continuamos trabalhando com pontos exatos.
Não existe meia peça defeituosa ou ela defeituosa ela não é. Não existe meia questão certa ou ela é certa ou ela não é. Tá? Você tá vendo que tudo é exato, é tudo certinho. Então, isso é discreto, ok? Então, vamos lá. A distribuição de Poisson, né? Ela foi descoberta no uso da distribuição binomial. Ela vem depois, né? Ela é utilizada quando N é muito grande, principalmente N maior que 30, e quando P é muito pequeno. Então, toda vez que eu tiver um exercício lá que o meu N é muito grande e o meu P é muito pequeno, é Poisson. Certeza que é Poisson, tá? Alguns problemas, eles trazem algumas características. Por exemplo, estudo de acidente de veículos, número de chamadas recebidas, empresa de telefonia. Toda vez que os problemas forem envolvendo mais ou menos isso, é Poisson, tá? Então, fica claro. Para calcular a Poisson. Então, a probabilidade do evento acontecer lá x vezes, em um intervalo, ele vai ser dado dessa forma. Então, P de x igual a x é E elevado a menos mi, vezes mi elevado a x sobre x fatorial. Onde E é a base do logaritmo lá, aquele número que tem na calculadora de vocês. Vamos lá mostrar o E para vocês. Deixa eu achar o meu E aqui primeiro. Achei. Ó. Esse daqui. Ó, é alfa e o E é vermelhinho, né? Tá? Então, é 2,71, 82, 81, 8... Esse daqui é o E, que vai valer aqui embaixo, tá? E o Mi é a média que vai ser calculado. Como que eu calculo a média? Tá? Como que eu calculo aquele Mi? É a mesma coisa que vocês já viram na binomial lá. O Mi é N vezes P, a variância é NPQ, e o padrão é a raiz quadrada de NPQ. Ok? Continua a mesma coisa, viu? Isso não vai fazer diferença. Por isso que naquele exercício eu utilizei, né? Mas era para utilizar um Poisson. Independente, a média é a mesma. Então, o Mi vocês vão calcular N vezes P. E o E é a base do logaritmo lá, 2,71, blá, 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 blá. Ok? Como eu utilizo a calculadora, eu não corto o E. Eu não utilizo igual o Júlio colocou ali, 2,718. Eu utilizo todos os números que aparecem na calculadora. Então, pode ser que algumas respostas do questionário, se vocês fizerem cortando, dê aproximado, tá? Mas daí é por causa desse negócio de aproximação. Só tomem cuidado com isso. Podem utilizar, mas só tomem cuidado, tá? Erros de aproximação acontecem. Então, vamos lá. A probabilidade de uma lâmpada se queimar ao ser ligada é 0,01. Numa estação com 100 lâmpadas, qual a probabilidade de duas se queimarem ao serem ligadas? Então, ó, 100 é um número muito grande e P, que é o sucesso, é muito pequeno, 0,01, tá? Então, o meu N é 100, o meu P, 0,01, e o meu Q, 0,99. Ok? E o meu x lá, o meu k, tanto faz, né? É 2. Eu vou precisar do mi. O que é o mi? O mi é n vezes p. O meu mi é 100 vezes 0,1. Então, ok, gente? Fiz isso, vou colocar lá na minha forma. Probabilidade de x ser igual a k é mi. Errei. Mi elevado a k, p elevado a menos mi, k fatorial. Ok. Tá? Mas não altera, graças a Deus. Então, vamos lá. X igual a 2. O meu mi que eu calculei é 1. O K é 2. O E é E. O mi é 1. E o K é 2 fatorial. Lá na calculadora, vamos fazer E achei, elevado a menos 1. Quando você fazer, peraí, gente. E elevado a menos 1, vai dar certo.
Daí, ó, deu 0,3678, blá, blá, blá. Daí, isso vezes 1, né, dividido por 2, fatorial. 0,1839. Ok? Então, a probabilidade de x igual a 2 é 0,1839. Exatamente assim que eu faço, exatamente assim que está exposto lá no questionário, tá? Só para vocês entenderem. Agora, se vocês quiserem substituir aqui 2,718, daí faz elevado a menos 1, multiplica e divide, tá? Continua fazendo a mesma coisa. Ok? Então, a minha probabilidade de duas lâmpadas se queimarem é 0,1839. Duas em 100 lâmpadas. Se a probabilidade de um indivíduo sofrer uma reação nociva resultante de uma injeção de determinado soro é zero. Você viu que agora os problemas eles parecem mais comuns do que a gente acaba vendo, né? E tudo isso é estatística. Então, lá, de um determinado soro é 0,01. Determinar a probabilidade de entre 2.000 indivíduos, exatamente 3 sofrerem aquela reação. Então, tomei a vacina da gripe lá, qual é a probabilidade de eu ser uma dessas 3 aí que sofrem reação, tá? Então, observe novamente. Ele é muito grande, 2.000, tá? E é muito pequeno, 0,01. Certo? Então, é Poisson, isso é certeza. Meu Q é 0,999. O meu Mi, N vezes P dá 2. Ok? Montando lá a probabilidade de 3 sofrerem reações. E elevado a menos 2. Mi elevado a 3 sobre 3 fatorial. Ok? Fazendo essas contas, 0,1804. Então, de 2.000 indivíduos lá, 3 sofrerem reação, é 0,1804, ou 18%, né? Mais ou menos. A letra A de novo. Viu, gente? Que legal. A letra B. Mais do que 2 sofrerem aquela reação. Ó, quando eu falo mais do que 2, vem exatamente aquela ideia lá que a gente já sabia, lembra? Do pelo menos. Então, mais do que 2. De 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, até 2.000. Quer calcular uma por uma? Fique à vontade. Pode calcular. Ou eu posso utilizar a mesma ideia que eu utilizei no passado. 1 menos o quê? A probabilidade de x ser maior que 2. É a mesma coisa que eu fazer 1 menos a probabilidade de nenhum, de 1 e de 2, que não está incluído ali, né? Ok? Ou faz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá chegando 2.000 e soma tudo. Fique à vontade. E eu não vou fazer isso. Tá? Então, lembra, sempre que existir problema desse jeito, tem um jeito mais fácil. Sabe que a soma das probabilidades é 1, calcula as que não tem, que já é bastante pra gente calcular ali, né? E daí faz a subtração de 1. Soma e subtrai. Então, vamos lá. A probabilidade de nenhum seria e elevado a menos 2, 2 elevado a 0, 0 fatorial. É 1, tá? Pelo amor de Deus. Que vai dar 0,1353. A probabilidade de x ser igual a 1 e elevado a menos 1
menos 2. 2 elevado a 1. 1 fatorial. Vai dar 0,2707. A probabilidade de ser 2. E elevado a menos 2. 2 elevado a 2. 2 fatorial. Aí, somando esses aqui e diminuindo de 1. Exato menos 7 é a soma desses, tá? Vai dar 0,32. 33. Ok? Dúvida, gente? Em Poisson e em binomial? Aproveite. Temos os segundos. Essas são as duas distribuições discretas que a gente vai aprender. Na verdade, vamos aprender mais, tá? Vai ter mais. Mas é que eu vou cobrar exatamente na prova, são essas duas, binomial e Poisson. Eita. Revoguei. Ai. Dúvidas? Posso continuar? Obrigada. Tô afogada aqui. A água foi no lugar errado. É, exatamente por isso. Tomei água, mas ela não foi no lugarzinho certo. Alguma dúvida, gente? Não? Então, eu vou para a última distribuição normal lá. Não sei se vai dar tempo de ensinar tudo, mas pelo menos um pouco eu faço hoje. Então, a distribuição binomial e a distribuição de Poisson, a gente utiliza como as variáveis são discretas. Lembra que eu falei para vocês? Quando a distribuição ela for normal, óbvio, né? Quando ela não for discreta, quando ela for contínua, né? Eu vou utilizar a minha distribuição normal. Então, algumas coisinhas que a gente precisa saber de uma distribuição normal. Umas coisinhas, espera aí. Então, para calcular uma distribuição normal, eu vou estar trabalhando no lugar das probabilidades. A minha probabilidade ela vem ser uma função. Por isso que ela é uma coisa contínua, entendeu? Então, a minha função ela vai ser sempre maior que zero, nunca ela vai ser negativa, né? E eu vou estar calculando uma integral. Toda vez que eu falar em distribuição normal, vocês vão ter que lembrar que é uma integral que eu estou calculando. Uma integral de menos infinito até infinito da minha função, no qual o total dela é exatamente 1. Tá? A forma, né, da distribuição normal era normalmente assim. Tá? Então, eu estou trabalhando no eixo lá, né? Meu x e meu p de x. E a minha função normal, ela normalmente tem esse formato. Certo? Essa é a função. Essa aqui é a minha função f de x no caso. Ok? Então, se eu quero calcular, aí é cálculo. Certo? Se eu quero calcular a área aqui dentro, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que fazer integral. Integral da onde até onde? Como ela não encosta no eixo, nunca para, ela é de menos infinito até infinito. Por isso que meus limites são de menos infinito até infinito. Menos infinito até infinito do quê? Dessa função aqui, tá? Essa função, a gente diz que ela é... Estão amando agora, né? Essa função é dada dessa forma. 1, desvio padrão, raiz de 2π, e elevado a menos meio, de x menos μ, sobre desvio padrão, ao quadrado. Tá? De menos infinito até infinito. Então, isso é isso aqui. Só pra você saber.
Ok? Então, ó, toda vez que a gente fala em distribuição normal, o que a gente faz? A gente calcula uma área aqui dentro, tá? Dada por essa função, determinada por um limite, tá? Quando ela não é delimitada, de menos infinito até infinito. Normalmente a gente vai ter um limite, né? A gente vai ter uma probabilidade, de cálculo de probabilidade entre 0 e 1 dentro daquela função. Seria mais ou menos esse limite aqui, digamos assim, né? Então seria a probabilidade de 0 até a integral, né? Minha seria de 0 até 1, de A até B, dessa função de x, tá? O meu x que eu tô variando, né? Agora pensa a gente calcular a integral disso. Para cada coisa. Para cada probabilidade. É uma tristeza, né? Não sei vocês, mas eu ficaria muito triste. Aí... Porque, olha, gente, essa integral aqui, Deus do céu, resolver. Seria uma coisa... Nossa Senhora. Não dá nem para imaginar muito. Aí, para facilitar a nossa vida, né? Veio um ser abençoado, graças a Deus, e que calculou as integrais, tá? E colocou numa tabela. Até assim, pra vocês verem melhor essa tabela. Tá? Essa tabela tem lá no AVA para vocês, tá? Baixem a tabela, utilizem a tabela. Não sei se vocês querem calcular integral por integral, fiquem à vontade também, tá? Ou vocês utilizam a tabela. Eu não vou reclamar de vocês calcularem integral. Pode ter certeza disso. Mas se vocês quiserem utilizar a tabela, fiquem à vontade também, eu utilizo a tabela. O que é essa tabela? Então, essa tabela aqui consta os integrais possíveis dentro daquela probabilidade. Já vou ensinar para vocês como é que a gente faz para calcular, tá? Então, toda vez que eu falar em distribuição normal, vocês vão vir isso daqui na sua cabeça, esse formato. Ela vai ser dada pelo μ, pela variância, tá? É exatamente aqui, ó. Aqui, ó, de 0 até 1, ok? Fiz isso, eu vou calcular o meu z, que é a minha distribuição normal, tá? O z meu é dado por x, que é a minha variável aleatória, né? Menos o μ sobre o desvio padrão, tá? E esse z é chamado de variável normal reduzida. Então, isso que a gente acaba calculando na nossa distribuição normal. A gente não acaba calculando em si a distribuição normal, mas a gente acaba calculando uma variável normal reduzida. E dentro disso, a gente acaba calculando as probabilidades, tá? Então, vamos para alguns exemplos fáceis, óbvio. Porque eu não começo a ensinar pelo difícil, senão vocês não aprendem. E depois eu passo para os difíceis. Então, calcular para x igual a n, de 100 em 25, a probabilidade de x ser maior que 100 e menor que 106. Eu vou começar pelo mais facinho. Os passos são os seguintes. Então, primeiro eu vou identificar aqui, né? O que é aquele 100 e o que é aquele 25. Eu falei lá no slide anterior, no slide. Tô por slide. Slide de transparência, lá que eu tô fazendo aqui. E, ó, o primeiro representa a média e o segundo representa a variância. Tá vendo? Então, o meu 100 é o μ e o meu 25 é a variância. Se eu preciso do meu desvio padrão, eu vou tirar a raiz de 25, que é 5. Concordam? Para que eu fiz isso? Porque eu vou calcular a minha norma reduzida. Minha norma reduzida, então eu tenho lá a probabilidade de x ser maior que 100. Esse aqui seria a minha distribuição normal. Eu vou calcular a probabilidade na reduzida, tá? Então, eu preciso calcular aquele zzinho lá. O z1 e o z2. Porque eu tenho duas aqui. Só por isso, tá? O z, ele é dado por x menos μ sobre o desvio padrão. O que é o meu x? Meu x é 100. O meu μ é 100. E meu desvio padrão é 5. Faz a mesma coisa aqui. X menos μ sobre o desvio padrão. O x é 106. O μ é 100. E o desvio padrão é 5. O meu Z1
deu 0. E o meu Z2 deu 1,2. Então, agora, ao invés de eu calcular a probabilidade de 100 entre 106, eu vou calcular a probabilidade de Z tá entre 0 e 1,2. Tá ok? Maior ou igual. Fiz isso, eu vou lá na minha distribuição. Aqui é 0, todos concordam. Tá? Sempre o meio é 0. Para cá é negativo, para cá é positivo, continua valendo a mesma ideia. Aqui ele não encosta, ele é infinito, certo? E o 1,2 ele vai estar para cá. Concorda? E o 0 vai estar aqui. Então, 0 de Z1 e 1,2 daqui ou dali. Essa área que eu vou estar calculando. Tá? Essa é a probabilidade. Probabilidade área contínua. Tá? Então, o que eu faço para calcular? Aí que eu utilizo a minha tabela. A partir de agora que eu uso minha tabela. Então, na minha tabela, vai contar os numerozinhos aqui de Z e aqui de Z também, tá? Aqui seria depois os decimais. Então, por exemplo, 0,01, eu encontraria aqui, 0,01. 2,9, 2,29, por exemplo, eu viria aqui, ó, 2,29, tá? Essa tabela aqui, ela é 0, tem um 0 na frente, tá? Aqui eles não colocam, mas é sempre um 0 na frente daquele dali. Ok? Então, ó, por exemplo, vocês estão com a tabela aí? Se vocês não tiverem, pelo menos tentem abrir ela aí, alguma coisa pra vocês. Não? Imaginei. Então, ó, na hora que vocês forem procurar, porque daí ficava mais fácil vocês entenderem o que eu tô fazendo, né? Na hora que vocês forem procurar, vocês vão procurar assim, 1,2 e não tem nada aqui, então seria 1,20, por exemplo, tá? Eu viria aqui, ó, 1,2. 1,2 tá aqui, tá? E eu viria aqui do lado, que é correspondente a 0. O valor que encontra aqui é 0,38. Quarenta e 30. Então, o valor que eu encontrei é o valor da probabilidade. Ele começa no 0, que a probabilidade é 0, né? E vem até aqui. Então, pensa que isso daqui é um retângulo, tá? Se eu quero saber a diferença, eu vou fazer esse menos esse. Concordam? Então, seria a probabilidade desse, que é 0,39, 38, 49, 30, menos 0. Então, por isso que a minha probabilidade deu exatamente isso daqui. Ok? Então, ó, eu não estou calculando exatamente a integral. Eu faço a minha norma reduzida e calculo a probabilidade na norma reduzida utilizando a tabela. É isso que vocês vão fazer na descrição normal. Vocês viram que ela é mais chata, né? Então, vamos lá. Ó. A probabilidade está entre 89 e 107. De novo, calculo o Z. Então, vai ser 89 menos o Mi, que é 100, sobre o desvio padrão, que é 5, continua valendo o mesmo exercício, né? E aqui é 107 menos 100 dividido por 5. O meu Z1 aqui vai dar menos 2,2 e o meu Z2 dá 1,4. Então, eu vou estar calculando agora, a probabilidade está entre 2,2 e 1,4. Ok? Vou montar o meu desenho, sempre assim. Faz o desenho lá. No meio é 0. Menos 2,2 vai estar para cá, mais ou menos. Suponhamos.
E 1,4 vai estar aqui mais ou menos. Eu estou calculando a probabilidade de estar aqui no meio. De estar entre. Tá vendo? De estar aqui. Como que eu faço para calcular essa probabilidade? Seria parecido com o anterior, tá? Eu vou fazer a probabilidade de 1,4 menos a probabilidade de 2,2, tá? Então, eu vou olhar lá na tabela. De 1,4, tá aqui, ó. 1,4 e 0, porque não tem nada depois do 1,4 lá, né? É 0,4192 43 menos a probabilidade do 2,2 lá. Menos não, mais, porque eu tô somando para tudo. Daqui até aqui, né? É a probabilidade desse mais a probabilidade desse. Concorda? Então vai ser. Tudo for na base, 2,2. Aqui, ó. 0,48 60 97. Então, só enfatizando lá. Eu tenho daqui até aqui uma. É sempre até 0, né? Porque aquela tabela aí, ela vai de 0 até alguma coisa. Tá? De 0 até 1, no caso, né? Então, é de 0 até alguma coisa, de 0 até alguma coisa. Se eu quero saber disso daqui, eu vou ter que somar as duas áreas. Concorda? Daqui é 0,41, 92, 43, e aqui é 0,48, 60, 97. Somando a probabilidade ok? Eu vou terminar esse daqui só, nem que a gente passe um pouquinho ali, mas vai ser rapidinho. Agora eu quero a probabilidade de estar entre 112 e x. Aí são 16, tá? Faz de novo lá o Z1 e o Z2. 112 menos 100 sobre 5. 116 menos 100 sobre 5. Calculo o Z1, calculo o Z2. O Z1 é 2,4. O Z2 é 3,2. Volta, coloca lá na nossa distribuição normal. Aqui é o 0. 2,4, vamos dizer que é aqui. 3,2, vamos dizer que é aqui. Eu quero essa probabilidade. O entre. Lembra? Então, eu quero a probabilidade de estar entre 2,4 e 3,2. Isso que eu quero. Vou lá na tabela. E olha, vou olhar de 3,2. Tá? Vou olhar do primeiro ali. 3,2, vocês olharem na tabela lá, é 0,499,303. Agora eu vou somar ou vou subtrair? Vou subtrair, porque eles estão do mesmo lado, tá vendo? Então, seria o total desse menos o total desse, que vai dar isso daqui. Então, daqui até aqui é isso, daqui até aqui é isso, tudo aqui. Esse menos esse tantinho vai dar esse tanto aqui. Então, menos de 2,4. Se vocês procuraram 2,4 lá, é 0,49, 18, 0,3. A hora que vocês... Isso, 0,00751. Ok? Essa seria essa probabilidade. E a última probabilidade que a gente tem nesse exercício, né, é essa daqui. De x maior que 108. Vou fazer aqui já. Então, eu vou colocar só um z, porque é só um número ali, né? Menos 100 sobre 5.
que vai dar 1,6. Venho e coloco lá na minha reta. Aqui é 0, né? E aqui é 1,6. E eu quero a probabilidade de x ser maior. Eu quero a probabilidade de z ser maior ou igual a 1,6. Eu quero isso daqui, ó. Tá? Como eu quero aquilo dali, a minha área inteira é 1. Lembram? Então, se eu tô só na metade, é a mesma coisa que eu fazer meio menos a probabilidade de 1,6. Olhando na tabela lá, 1,6 seria aqui, né? Então, ó, 1,6 aqui, 0,44, 52, 0,1. E a minha probabilidade, 0,054, 799. Ok, gente? Então, ó, eu dei só o comecinho ali da distribuição normal para vocês começarem a fazer o exercício, tá? Começarem a olhar a tabela lá. Vai surgir bastante dúvida na tabela. Deem uma olhada, deem umas perguntadas lá, tá? Olhar a tabela é mais difícil mesmo. Tem mais tabelas lá que vocês vão usar, né? Essa é só uma que eu mostrei para vocês. Depois vai ter a de texto do teste quadrado, tá? Aproveito, então, para vocês tirarem a dúvida. Ficou alguma questão aí que não está resolvida ainda? Vou dar meu jeito. Para finalizar. Então lá, gente, voltei, né? Espero, assim, então, né, que tenha saneado um pouquinho das dúvidas de vocês. Vocês viram, assim, é bastante conteúdo, é bastante detalhes. Então, comecem a fazer o exercício, comecem a prestar atenção, comecem a perguntar. Não deixem para a última hora. Eu sei que os exercícios lá, eles vão fechar só na última semana, mas nem por isso é para deixar para vocês fazerem, tá? É só para vocês terem um prazo maior para vocês estudarem. Sei também que vocês têm as outras disciplinas para fazer, quanto a isso tá tranquilo. Mas comecem a fazer, porque a estatística 2 ela é mais difícil que a estatística 1. E ela tem mais detalhes, como vocês viram, né? Ela tem mais coisinha para vocês prestarem atenção. E se vocês não acabarem fazendo, não vai dar tempo de fazer na última semana, por exemplo. E não vai nem dar tempo de tirar dúvidas, né? Então, começa a participar do fórum, começa a tirar dúvidas de vocês. Se ficou alguma questão ainda aqui da web que não ficou muito clara, perguntem lá. Tanto eu quanto o Júlio vão começar a buscar exercício para ajudar vocês. E qualquer coisa, estou à disposição de vocês, ok? Então, que a web ela tenha sido bastante proveitosa. Desejo a vocês aí uma ótima noite, uma semana grandiosa aí para vocês. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês lá no fórum, ok?